Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno da EJA, estágio 1, 2 ou 3. Meu nome é Laís, eu sou professora da Rede Municipal. Estou aqui para dar aula para vocês hoje, aula de ciências. Vamos lá? A nossa aula de hoje foi feita não só por mim, mas também pela professora Clésia Nogueira e pela professora Nádia Lopes. Nós somos professoras multiplicadoras e criamos essa aula com muito carinho para você. Essa videoaula, né? Para começar, nós vamos pensar que a natureza faz parte de nós. E pensando nisso, alguém criou essa frase, resumiu tudo nessa frase. As árvores são nosso pulmão, os rios, nosso sangue, e o ar é nossa respiração. A terra é o nosso corpo. Vou deixar essa frase aí para você refletir e pensar que tudo isso são motivos para que nós preservemos a nossa natureza, o meio ambiente em que nós vivemos, porque nós precisamos dele para viver e para sobreviver. Não só nós, mas as gerações que vêm depois de nós. Nossos filhos, nossos netos precisam da natureza para sobreviver. E continuando os assuntos que foram ditos anteriormente, nós vamos estudar sobre isso, fauna e flora. Você já ouviu essas palavras? O que você entende por fauna e flora? Já ouviram essas palavras? Já pesquisaram sobre isso? Já estudaram sobre isso? Sempre quando se fala em meio ambiente, se fala também sobre fauna e flora. Flora, a gente pensa logo em flores. Mas será que tem a ver com flores? Vamos ver? Vamos conversar sobre esse assunto? Primeiro, nós vamos diferenciar fauna de flora. O Brasil é o país que abriga a maior biodiversidade do mundo. Estima-se que em nosso território, no nosso território nacional, estejam de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. Já pensou? De 10 a 15% de todos os animais, de todos os seres vivos do planeta estão no Brasil. É muita coisa, gente. Primeiro vamos ver. Fauna é o nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. Então, se eu pegar uma região, por exemplo, Feira de Santana, e pegar todos os animais que tem ali, eu tenho a fauna de Feira de Santana. E flora é a diversidade de plantas de uma região. Ah, tá vendo? Flora não tem a ver só com flores. É de plantas, mesmo que as plantas não tenham flores, tá? É a diversidade de plantas de uma região. Então, se eu pegar todas as plantas que tem naquela região, eu tenho a flora daquele lugar. Já diferenciamos agora fauna de flora. Mas, o que é biodiversidade? Foi falado ali que o Brasil tem 10% da biodiversidade do mundo. Biodiversidade é a grande variedade de formas de vida, animais e vegetais, que são encontrados nos mais diferentes ambientes. A palavra biodiversidade é formada pela união do radical grego bio, que significa vida, mais a palavra diversidade, que significa variedade. Biodiversidade é formada por espécies vivas que compreende plantas, animais e micro-organismos que povoam desde as profundezas do oceano até as mais altas montanhas. Então, em qualquer lugar onde estiver um ser vivo, aquele ser vivo faz parte da biodiversidade daquele lugar. Até os micro-organismos, gente, até os insetos, as baratas, também fazem parte da biodiversidade. A gente não gosta deles, né? Mas eles fazem parte. Quando falamos sobre biodiversidade, referimos-nos à diversidade de organismos vivos existentes nos ecossistemas. É lógico, né? Bio é vida. Não vamos falar de organismos mortos. A fauna e a flora podem muitas vezes ser específicas
de determinadas regiões influenciadas pelos fatores ambientais locais. Existem animais e existem plantas que só existem em determinados locais. Por exemplo, a arara azul é daqui do Brasil, a vitória régia só existe no Brasil, a onça pintada só existe no Brasil. Alguns animais e algumas plantas, ou seja, a fauna e a flora podem ser específicas de alguns locais. Quando se fala em fauna e flora brasileira, estão sendo referidos à totalidade de animais e plantas que têm o seu habitat, ou seja, são naturais de algum dos biomas existentes no Brasil. No Brasil existem 6 grandes biomas, ou 6 grandes tipos de locais, ou 6 grandes tipos de lugares onde vivem esses animais e plantas, que são Cerrado, Caatinga, não é Caatinga não, gente, Caatinga, tem 2 A, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e Amazônia. Esses 6 grandes biomas são 6 grandes tipos de locais que têm uma fauna e uma flora específica. Nesses locais tem as plantas características daquele lugar e, por consequência, tem os animais, ou seja, a fauna específica daqueles locais, desses biomas. Os animais, fauna, e as plantas, flora, variam de acordo com o meio em que se encontra, óbvio. Porque, por exemplo, se eu tenho um animal que rasteja, ele não vai, um animal herbívoro que come plantas e rasteja, ele não vai viver em um local que só tem plantas altas. Ele vai morrer de fome. Ele vai ter que viver em um local que tem plantas que também são rasteiras. Do contrário também, se eu tenho um animal aquático que gosta de se alimentar de peixes, ele vai morar, por exemplo, viver em um local que seja alagado, que tenha água. Então, cada flora e cada fauna se localizam em locais, ambientes de acordo com as suas próprias características. E aí são constituídos os biomas, de acordo com as suas próprias características da fauna e da flora. Eles ficam bem encaixadinhos. De forma geral, a flora representa a variedade de plantas de um ecossistema ou bioma. O Brasil, por exemplo, possui a maior biodiversidade do mundo quando o assunto é flora. Cada região possui características específicas em relação à flora. Essas características são determinadas por fatores como o clima, a temperatura, a manutenção do sol e a incidência de raios solares. Isso é verdade. Existem plantas que existem aqui na Bahia e que não tem lá no sul, que não tem no norte e assim por diante. Plantas nativas, não estamos falando de plantas de plantações, viu? Plantas que nascem naquele lugar, que são próprias daquele lugar. Mas que, por exemplo, nasce aqui, é nativa daqui, porque ela se adaptou às condições daqui. Em Feira de Santana, por exemplo, que tem muito calor, que chove pouco, é uma planta que não precisa de muita água. Agora, se for uma planta que precisa de muita água, ela consegue ser nativa de Feira de Santana? Lógico que não, porque aqui chove pouco. Já, por exemplo, um cactus, dá para morar não, né? Que ele não mora. Um cacto, dá para viver num habitat amazônico, por exemplo, que chove muito, que a terra é muito molhada? Não tem condição, ele vai morrer também. Porque mesmo as plantas têm suas capacidades adaptativas. Eles se adaptam ao ambiente. E por isso é que a flora do Brasil é tão diversificada. É a mais diversificada do mundo. Além do nosso território ser muito grande, nós temos vários fatores diferentes. Temos climas,
a temperatura, a manutenção do sol, o solo, temos vários tipos de solo diferentes, e isso faz com que a nossa flora seja muito variada. Percebe-se, portanto, que a fauna está diretamente relacionada com o meio ambiente. Se destruirmos uma área, colocamos todos os animais daquela região em risco, pois destruímos o seu habitat. Por isso que a destruição do habitat é uma das maiores causas de diminuição da biodiversidade no nosso planeta. Eu não sei se vocês se lembram, mas no ano de 2020 houve aquelas queimadas, né, no Pantanal, e milhões ou bilhões de espécies de animais morreram. Por quê? Eles habitavam naquela região. E várias espécies de animais foram extintas, porque eles só viviam ali no Pantanal. Eles só estavam adaptados a viver ali. E quando houve aquelas queimadas e destruíram aquele ambiente, aqueles animais pararam de existir. Então, o meio ambiente é algo para a gente se preocupar, sim. Porque cada animal, cada ser vivo tem sua função na natureza. E quando aquilo foi destruído, aqueles animais pararam de existir, aquela função deixou de ser cumprida. Vamos assistir agora a um vídeo que fala da flora e da fauna da Caatinga. Essa reportagem fala sobre a flora e a fauna da Caatinga, que também é característica aqui de Feira de Santana. Mas essa reportagem fala sobre o município baiano de Central. No último mês de maio, fomos até o município de Central, na região de Irecê, para mostrar a fauna e a flora da Caatinga. Mais de 1.000 espécies de plantas já foram catalogadas na região. Na copa da árvore, uma família de pássaros bicos de osso entoa seu canto. Para a gente, é um sinal de boas-vindas. Nós estamos começando o nosso passeio pela diversidade da Caatinga. O bico de osso é uma das quase 1.500 espécies de animais que vivem na Caatinga. Este é um dos biomas mais ricos do planeta e só existe no Brasil. A Caatinga, que em Tupi-Guarani significa Mata Branca, na Bahia ocupa mais da metade do território. Em cada canto se mostra de forma diferente. No alto dos Chapadões tem uma vegetação rasteira, enquanto nas planícies dá espaço para árvores de maior porte, como este tamboril, espécie capaz de resistir a longos períodos de estiagem. Paulo nasceu no município de Central, no norte do estado, se tornou biólogo, especialista em gestão ambiental, para ajudar na conservação da mata. O pessoal fala, né, que a Caatinga pensa que é algo quase deserto, que não possui, mas possui uma flora e uma fauna também muito expressiva. Nós possuímos aqui cerca de 1.000 espécies de vegetais. E existem alguns ainda para ser catalogados, né? E também tem uma carência muito de estudos. Tem diferenciações, faixas, né? Alguns, como posso falar, microbiomas dentro da Caatinga, que se caracteriza devido ao solo e também à umidade, né? A origem do solo, qual foi a rocha que deu origem àquele solo. Nós estamos na região conhecida como Território de Irecê, que inclui 20 municípios totalmente cobertos pela Caatinga. Aqui a temperatura é alta, acima dos 25 graus. O sol castiga, mas é nesta paisagem escaldante que surgem os mandacarus, os umbuzeiros, as macambiras, as umburanas de cheiro e os juazeiros. É uma variada vegetação que sempre inspirou a arte. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Uma inspiração para a música e também para quem vive na região. Eu orgulho de ser baiano, de ser nordestino e conviver aqui nesse bioma maravilhoso na Caatinga. É muito bom estar aqui e sempre assim mostrando, né, a riqueza, para mostrar que o pessoal tem uma ideia que a Caatinga não tem nada, mas tem muita coisa e tem ainda muita coisa também a ser descoberta, né? Áreas como esta, preservadas, são cada vez mais difíceis de encontrar. De acordo com biólogos e ambientalistas, apenas 2% da Caatinga estão preservados. Mais da metade do ecossistema apresenta algum tipo de degradação.
A devastação da caatinga está sendo influenciada pelas ações do homem, como o desmatamento, as queimadas e a exploração de lenha. Esse aqui é o nosso angico da caatinga. É uma árvore que pode chegar até 12 ou um pouco mais, a depender do solo, de altura. Então, um porte considerável para a caatinga, né, uma mata mais baixa. É uma árvore que ela foi muito usada na construção civil, muito usada para fazer prensa de casa de farinha, e também ela foi usada também para serrar, para fazer linhas, as linhas usadas em casa. A casca também pode ser usada. Ela também tem um poder, né, medicinal, em que essa casca ela é muito usada, e o pessoal, ainda mais, os mais velhos, ainda usam muito para fazer um xarope, que combate exatamente o quê? Combate problemas respiratórios. Qual a idade dessa árvore aqui? Esse daqui é um angico bem jovem, ele está em torno dos 80 anos. É jovem, 80 anos. 80 que anos. Ótimo. Eles são árvores centenárias, né? Então alcançam bem mais, né, idade. E no caso, isso aqui é uma jovem, né, em torno dos 80. Os fatores climáticos, como o aquecimento global, também provocam o que os cientistas chamam de processos de desertificação. É o que mostra um levantamento do Ministério do Meio Ambiente. A pesquisa colocou 266 municípios do semiárido baiano no mapa de risco de desertificação no Brasil. Áreas como esta, no centro-norte da Bahia, estariam sendo atingidas. Nós visitamos a região com um guia local, Seu Vial, um homem do campo que cresceu em meio à riqueza botânica da caatinga e conhece bem a mata. São duas espécies de umburana que nós temos aqui, duas variedades, aliás. Essa aqui é umburana de boi, né? E nós temos a outra umburana de cheira. Seu Vial aprendeu a conservar a mata com a mãe, Dona Vidinha. Ela tem 89 anos. Acorda cedo para cuidar da plantação de andu, um tipo de feijão. Ela tem uma fazenda de 140 hectares, mas só plantou em 30. O resto é mata conservada. Cortar não, a gente vai lá, tira uma casquinha, tira uma raiz de um lado ou de outro, né? E aí vai tocando. E mesmo é bonito, deixa aí, foi Deus que deixou. Não pode acabar tudo de vez não, né não? Os bichinhos, os passarinhos, tudo alegre, cantando, flor, que tem muita flor, né não? E é no alto, por onde os pássaros passeiam, que as nuvens insistem em segurar a chuva. Chuva que por aqui cai apenas em áreas isoladas. Veja que a chuva cai apenas em um ponto do céu. E é neste cenário árido que um umbuzeiro se destaca, com sua copa frondosa. Ele é um símbolo da caatinga, uma árvore que de tudo se aproveita. O umbuzeiro é o símbolo do sertão, tipicamente da caatinga, e ele fornece flor para as abelhas, né? Flor para os animais, frutos para o consumo humano, que dão os derivados, uma quantidade imensa, e também para os animais se alimentarem. Olha, o seu Vial estava me dizendo que a mesma caatinga que muitas vezes castiga também pode ser generosa. Você já deve ter ouvido falar que muitas árvores nesse ecossistema têm água armazenada nas raízes ou no tronco. Por isso eu pedi para o seu Vial explicar para a gente, ensinar. É uma técnica que muitos sertanejos já conhecem por necessidade, que outros já tenham até ouvido falar, mas que talvez não tenham feito. Como conseguir água aqui, perto desse pé de umbu, seu Vial? Aqui embaixo, né, aparecem as raizinhas mais finas, né? Nessas raízes mais finas, aí vem a cuca de umbu, Que já começa a aparecer aqui, que já né? começa a aparecer aqui, chamada de tubérculos, né? Tira essa parte de terra aqui em volta dela, né? E aqui ela começa a aparecer. Está bem embaixo da raiz, por isso não vai ter como a gente tirar ela daqui, né? Ao encontrar uma parte da raiz subterrânea do umbuzeiro, chamada de cuca, nós tiramos a casca e uma parte da massa branca. Depois basta espremer a massa para a água cair. Bem saborosa ela, diferenciada das outras águas, muito boa. Sempre fresca, né? Devido à sombra do umbu, e ela fica sempre fria. Fresca, É. com um sabor bem marcante mesmo. Aqui ela, quando você Gostosa a água, hein? mastiga, né? Armazenar água para os tempos mais difíceis é uma estratégia da natureza que muita gente reproduz no dia a dia. Assim funcionam as cisternas, tão comuns na zona rural da Bahia. Isso é um ensinamento que ele dá, né? Quando você tiver bastante, guarde, que mais na frente você vai precisar. É o que ele está fazendo. Terra fértil para produtores rurais e inspiração para os sertanejos. Amigo, tu não se meta e veja que eu tenho razão.
em lhe pedir que não mexa na caatinga do meu sertão. Pois se não sabe o companheiro, que aqui ainda existe o famoso umbuzeiro, e dá um lanche garantido de dezembro a fevereiro. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda meu amor? Ah, Juazeiro, ela nunca mais voltou. Então, gente, o que a gente viu aí nessa reportagem é que tanto a flora como a fauna que existe na Caatinga, esse bioma que nós estamos tão acostumados a ver aqui na nossa região, é que os animais e as plantas se adaptaram a viver nesse ambiente. O que eu achei mais interessante foi aquela árvore ali, acho que é um umbuzeiro, né, que capta e recolhe água na sua raiz. Olha como a natureza é inteligente, né? As próprias plantas captam e recolhem água na sua própria raiz. E todas as plantas e todos os animais dessa região vão se adaptar a viver nessas condições. E foi isso que a gente acabou de falar, né? Os animais e as plantas têm que se adaptar a viver nas condições daquele ambiente em que eles estão inseridos. Mas será que a chegada da chuva modifica a flora de uma determinada região? A gente tem uma outra reportagem que vai apresentar a chegada da chuva e os seus efeitos na zona rural de Feira de Santana. Porque nós vimos ali a Caatinga, né? Que é um bioma que é típico de uma região desértica, uma região seca, que chove pouco. Mas o que será que acontece quando nessa região que chove pouco acontece de chegar uma chuva? O que será que acontece com a flora dessa região? É isso que nós vamos ver nessa próxima reportagem. Será que essa flora muda? O que será que acontece? Tem mais uma reportagem que nós vamos ver logo mais. O Janeiro está sendo também bastante comemorado na zona rural de Feira de Santana, justamente por causa da chuva. O resultado é um cenário bem diferente de tudo que tem sido visto nos últimos tempos. Muitas lagoas que estavam completamente secas agora estão cheias, sem falar que o verde também tomou conta das plantações. As chuvas que têm caído desde o início do mês na região de Feira de Santana trouxeram esperança para o homem do campo, que há meses não via as lagoas e os açudes assim, bem cheios. Esta lagoa, por exemplo, estava quase seca. Hoje tem bastante água e tem muita gente aproveitando para pescar. Dona Joana não perdeu tempo. Foi só a lagoa acumular água que ela partiu para a pescaria. Mas, por enquanto, Dona Joana só está pegando piabinha para o consumo da família e usa uma técnica bem diferente. Ela transforma uma garrafa PET em uma espécie de armadilha. Tem piaba, traíra, tem corró, tilápia e o mussum. Por enquanto, a senhora só está pegando a piabinha, né? Por enquanto, só está pegando a piabinha porque os outros graúdos a gente pega 3 mai, rede e linha. A chuva também deu para molhar a roça de seu Pedro. Ele conta que mês passado a plantação de mandioca estava bem seca. E olha só como ficou depois da chuva. Bem verdinha. Envelheceu e tá bonita. A gente está em janeiro, vai colher quando agora? Em março. Quem também ficou feliz com a chuva foi Dona Crispina. Com a terra molhada, o mato já começou a germinar. Eu espero em Deus que os matos vai crescer e eles vão sobreviver disso. Se continuar chovendo aí, o mato cresce em quanto tempo? Cresce. Daqui uns 30 dias tá bom deles começar a comer. É o tempo também que o bicho engorda, né? Exatamente. O presidente do Sintraf Feira, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana, José Ferreira, afirma que as chuvas que caíram nos últimos dias encheram os reservatórios de todos os distritos da região, mas teve comunidade que não choveu o suficiente. Até porque a chuva de inverno, de verão,
ela sempre cai muita chuva, às vezes localizada. Tem comunidade que chove muito, outra comunidade não chove, e às vezes quando não chove nessa semana, na outra já chove em outra comunidade que não choveu. Então é uma chuva mais localizada, mas foi uma chuva muito boa no geral, foi uma chuva boa que atendeu, que cobriu toda a comunidade de Feira de Santana e de região também. Então, gente, como vocês viram aí na reportagem, com a chegada da chuva, é óbvio que a flora não vai se modificar, não vai nascer novas espécies. Aquelas espécies vai dar uma revitalizada, né? As plantas vão ficar mais verdinhas, que é óbvio que as plantas vão gostar de água. Só não pode ser em excesso, porque se as plantas, a flora está adaptada a um local seco e chover em excesso, aí o negócio vai ficar difícil para as plantas, né? Porque tudo em excesso também faz mal. Mas nesse caso, acredito que ela foi na medida certa. Agora um desafio para você. Fotografe a fauna e a flora do seu bairro. Isso mesmo. Chipra, mas não é de Feira de Santana, a flora não é do Brasil? Não, a flora é de uma região. A região aí, no caso, é o seu bairro. Fotografe a fauna e a flora do seu bairro e envie fotos para o grupo do seu WhatsApp, do WhatsApp dos seus colegas, do WhatsApp da sua escola, da sua professora, para socializar com os colegas. Tire uma foto. Às vezes tem alguma flor que existe aí no seu bairro, algum jardim que alguém cultiva, ou até aquelas plantinhas que nascem sem ninguém plantar. Aquilo é a flora do seu bairro. Ou os animais que por aí estão, aqueles que ninguém nota, os pássaros, tem gente que gosta de criar passarinho, e tem alguns passarinhos que existem em grande quantidade em certos bairros. Então, você vai fotografar e vai socializar aí nos seus grupos com seus colegas da sua escola, ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, falando sobre flora e a fauna. E espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima aula, ok? Tchau!